Nessa aula, você vai aprender a conquistar clientes com jato de plasma. Me acompanhe. Eu preciso te dizer que o plasma, ele é o quarto estado da matéria. Isso a gente aprendeu lá na escola. Então nós temos o estado sólido, o líquido, o gasoso e o plasma, que foi descoberto, olha, muitos anos depois. E você pode observar que em alguns países da Terra, são poucos, se eu não me engano são 8 países, eles têm um fenômeno chamado de aurora boreal. Ele é um fenômeno maravilhoso. É o encontro de altas temperaturas mais o campo magnético da Terra e forma essa aurora boreal. O que eu quero dizer com isso? Que é um estado de efeito de plasma, só que ele é um plasma natural. E nós vamos usar o mesmo conceito para o plasma, só que nesse caso eu estou falando do plasma artificial. E a partir da ideia do bisturi elétrico surgiu o eletrocautério. Então você pode notar que nós temos dois conceitos diferentes. O plasma, que é o jato de plasma, que são aparelhos que promovem a emissão real do plasma, e outros que são parecidos, mas que nós chamamos de eletrocautérios, e esses vieram a partir da ideia do bisturi elétrico. Vamos às diferenças entre jato de plasma e eletrocautério. Olha, no que diz respeito aos efeitos fisiológicos, eles são bem parecidos, tá? As diferenças são mais a nível técnico mesmo e a nível de uso, algumas diferenças. O jato de plasma, ele promove corrente contínua, enquanto o eletrocautério, corrente alternada. No jato de plasma, o arco de alcance é maior e no eletrocautério é menor. O que quer dizer isso? Quando eu vou aplicar a ponteira mais fina com o jato de plasma, eu consigo uma distância maior entre a ponteira e a pele. Já com o eletrocautério, não, eu tenho quase que encostar na pele para poder promover esse arco, ou seja, uma faísca do aparelho. O arco de energia no jato de plasma, ele é azul, enquanto do eletrocautério é laranja. E no jato de plasma, o gás ele é transformado em energia para transformar-se em plasma. Nesse caso, nós estamos falando do oxigênio, ok? E no eletrocautério já não. A corrente elétrica ela é diretamente aplicada na pele, fazendo com que surja essa faísca. Então, não sofre todo esse processo de transformação. Vamos lá, o que você pode tratar com o jato de plasma ou eletrocautério? Você pode remover acrocórdons ou fibromas moles. Acrocórdons surgem principalmente na região aqui, olha, do pescoço, nas axilas, na virilha também pode acontecer e logo abaixo dos seios. Nesse caso aí surgiu bem pertinho dos olhos dessa cliente, né? A cliente da minha aluna nesse caso. Então muitas vezes o aparecimento do acrocórdon ele está relacionado ao sobrepeso. Tem pessoas que têm esse tipo de problema. Obesidade também pode aparecer ou diabetes do tipo 2. Então é muito bom verificar a insulina dessa pessoa, caso você tenha alguém que sofra, né, ou que tenha acrocórdons. Não faz mal nenhum, é só estético mesmo, tá? Esse é o resultado, olha, da retirada desses acrocórdons da minha aluna de jato de plasma. Para a flacidez é excelente, porque tem toda aquela promoção de colágeno e cerca de 3 sessões você já consegue um efeito fantástico. Olha, o antes e depois da minha cliente, nesse caso aqui ela tratou com o New Skin, que não foi o jato de plasma, foi um eletrocautério. Para o rejuvenescimento, olha, eu acho que não tem coisa melhor. Nós temos muitos tratamentos estéticos aí. Eu mesma tenho outros cursos além do jato de plasma, mas eu adoro o jato de plasma para o rejuvenescimento. Com apenas 3 aplicações, você já consegue fazer uma estimulação de fibroblastos e fatores de crescimento. Essa minha aluna aqui, olha, ela até escreveu, ó, excelente resultado, então ela gostou bastante. Aí, aliás, ela não, né? Uma outra aluna que elogiou disse foi excelente resultado. Ela pergunta se foi ponteira de contato ou fulguração. Então, tudo isso eu explico direitinho dentro do curso. Mas olha só a diferença desse antes e depois, né? Surreal. Para melanoses solares, que são melanoses solares? São os efeitos actínicos causados pela exposição solar. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu ou a minha cliente, nós somos
pessoas que a gente passa filtro solar todo dia, a gente se cuida bastante, não fica exposta na praia, né, usa o guarda-sol, mas acontece que essa exposição solar, ela vem desde lá de criança até mais ou menos a fase pós-adolescência ou adulta, então são danos cumulativos, e com apenas uma aplicação você já consegue remover essa melanose solar. Em alguns casos, essas melanoses são um pouquinho mais profundas e aí precisa de mais uma aplicação, somando 2 aplicações, ou do jato de plasma ou do eletrocautério. Tem bastante gente que sofre, né, com essas melanoses nas mãos, principalmente numa idade, na terceira idade, a partir assim dos 65, que a gente já põe o nome. Ao invés de chamar de melanoses solares, a gente chama de manchas senis, mas é a mesma coisa. Seringomas. Com uma única aplicação, você já consegue remover seringomas. E o que são seringomas? É um tumor benigno, que não faz nada, mas ocorre em decorrência do aumento do ducto sudoríparo, que é como se ele ficasse entupido, digamos assim, é o ducto sudoríparo intraepidérmico. Então, eles são responsáveis pela produção de suor natural na nossa pele e esses ductos, eles ficam prejudicados. Aparentemente, os seringomas, eles são ligados a fatores genéticos. Então, pode ser sim que eles voltem depois de alguns anos, com o decorrer dos anos, tá? Geralmente a pessoa que tem seringoma sofre pela estética, né? Ninguém gosta de ter isso. Então são células feitas de gordura, geralmente da cor da pele, mas ficam essas protuberâncias que a pessoa se olha no espelho e não gosta daquilo que vê. Além de serem inofensivos, eles podem se desenvolver em qualquer idade, mas normalmente aparece assim depois da puberdade, depois dos 18 anos, mais ou menos. E os seringomas, de forma geral, eles não causam coceira, não causam dor, não causam ardor, nem nada disso. São pequenas bolinhas e com uma única aplicação de eletrocautério ou jato de plasma é possível remover os seringomas. E olha num resultado fantástico que eu tenho muitos e muitos das minhas alunas para a remoção de xantelasmas. Então ela colocou lá no nosso grupo fechado, né, que eu tenho um grupo para cada curso. Esse grupo fechado ela colocou antes e depois, né, da cauterização, pós-cauterização. E o que são xantelasmas? São bolsinhas que nascem em algumas partes do corpo formadas por gordura e colesterol. Então são lipídios. Geralmente, não estou dizendo que em todos os casos, mas geralmente uma pessoa que tem xantelasma, ela precisa investigar o nível de colesterol. São pessoas que já tiveram colesterol alto ou que estão com colesterol alto. Então é bom para que você peça, para que faça exames, além de remover com jato de plasma ou eletrocautério. São bolsinhas que se desenvolvem na superfície da pele, né, na camada mais epidérmica, e pode aparecer nessa região das pálpebras, tanto superiores como inferiores. Então são apenas depósitos de gordura. Com uma única aplicação já é possível removê-las. Milho, com apenas uma única aplicação. E o que é um milho? É uma alteração da pele que surge. Então são pequenos cistos, ou algumas pessoas também chamam de pequenas pápulas, feitas de queratina. A coloração é bem clarinha, geralmente na cor branca ou branco mais amarelado, e aparece só na epiderme. Com uma única aplicação também você já consegue remover esses milhos. Verrugas. Verrugas nada mais é do que o vírus HPV que se espalha pela pele. Tem gente que tem uma verruga, tem gente que tem mais de uma verruga. É importante que você saiba que não pode coçar no local da verruga e coçar em outro lugar, porque você vai espalhar esse vírus HPV. É bom trocar de toalha também, tem todo um cuidado aí a respeito disso. Verrugas com apenas uma única aplicação de eletrocautério ou jato de plasma, dá para fazer a remoção tranquilamente, a cicatrização é excelente e não fica nenhuma marca depois. E pode aparecer em qualquer lugar, pode aparecer no rosto, no pescoço, na virilha, nas mãos. Então, qualquer lugar dá para aplicar o procedimento.
Esse é o resultado de uma das minhas alunas, mais um de tantos outros que eu tenho, é de uma blefaroplastia, tá? Na verdade, eu não falo que é blefaroplastia para que a pessoa não pense que é substituto da cirurgia, porque não é. É um lifting palpebral. Você consegue um excelente resultado em 2 ou 3 aplicações. Nesse caso aqui, olha, ela fez uma sessão com jato de plasma. Olha a diferença dessa pálpebra da cliente da minha aluna. Tratando cicatrizes de acne, olha só que maravilha, aproximadamente com 3 sessões com eletrocautério ou jato de plasma, os efeitos são os mesmos, é só aguardar o tempo de pausa entre as sessões, o tempo cicatricial, que você tem excelentes resultados, porque ocorre um preenchimento dessas depressões. Agora, quanto cobrar, né? Antes de te falar o preço por sessão, seja de eletrocautério ou de jato de plasma, você precisa levar em conta que para tratamentos com uma única aplicação, você pode cobrar uma média aí, não estou dizendo que isso seja absoluta verdade, porque vai depender muito da região onde você trabalha, perfil do seu cliente, enfim, uma variável de coisas aí a se levar em consideração. Mas uma média dá para você cobrar de 500 a 700 reais esses procedimentos que precisa de somente uma única aplicação. Por quê? Aí você pode falar assim, nossa, mas é muito, ninguém vai pagar. Vai porque você está melhorando a autoestima dessa pessoa e com uma única aplicação você já está resolvendo o que ela quer resolver, não é verdade? Então, por exemplo, se tem uma cliente com chantelasma, você vai lá e remove o chantelasma, você vai cobrar quanto? Né? Você resolveu um problema que ela vinha se arrastando, aí de repente há meses ou até anos, e aí você pode cobrar muito bem por isso, certo? E quando você tem tratamentos para mais de uma aplicação, pode ser estrias, ou pode ser de repente uma melanose solar que você viu que voltou, que você tem a necessidade de aplicar 2 sessões, dá para cobrar uma média de 250 a 500 reais por sessão. Tranquilamente. E falando sobre os aparelhos, então nós temos os eletrocautérios, os que eu recomendo, né, que eu já trabalhei com eles. O New Skin, que é um dos aparelhos que eu usei no curso, que eu fiz as aulas com esse curso, ele é muito bom, ele vem com fototerapia. Logo depois surgiu o Ponce, que é muito parecido com o New Skin, só que ele veio um pouquinho mais evoluído, digamos assim, né? Porque ele vem 2 ponteiras de fototerapia, ambos promovem o LED vermelho, que é excelente para regeneração e cicatrização, melhora a recuperação da pele. E aqui nós temos o da KLD, deste lado aqui, que é esse maior, né? O jato de plasma da KLD. Eu trabalhei com ele fazendo as aulas, então eu uso tanto o eletrocautério como o do Igiaplasma, e uso outro aparelho também, que não está nessa aula de hoje. E o KLD, aparelho excelente, muito bom. Depois surgiu esse outro aqui, que ele é mais portátil, que é da Ibramed, tá? Esse aparelho também é excelente, é o Plasma Pen, e ambos são bons e ambos promovem o plasma. Lembrando que quando você começar a trabalhar com jato de plasma ou eletrocautério, você vai poder escolher qualquer um dos 2 aparelhos, né? Se quer um jato ou se quer eletrocautério. E você consegue parcelar hoje em dia em até 48 vezes, né? Tem lojas por aí, por exemplo, tem a Fiso Fernandes, que é uma loja parceira minha, que faz financiamento. Então você tem que colocar em conta o quê? Em uma única aplicação que você faz por mês, você já paga o seu valor investido, certo? E o que eu tenho para te mostrar aqui, para finalizar essa aula de hoje, é uma oportunidade. Você pode alcançar os mesmos resultados que as minhas alunas alcançaram, que eu te mostrei aqui, ou até resultados muito melhores. Então, essa oportunidade é para que você participe do curso completo de Jato de Plasma 2.0, que tem aplicações com eletrocautério e com o jato de plasma original. Esse curso ele é livre, é profissionalizante, ele tem certificado e você vai se certificar como especialista em jato de plasma e eletrocautério, claro, para ganhar muito dinheiro. Se você se interessa, vou deixar o link na descrição aqui dessa aula.
Espero que você tenha gostado de conhecer a respeito desse método que não sai de moda nunca e é maravilhoso, né? Pelo que você já viu aqui, não preciso nem falar mais. E entra para minha turma do curso completo de jato de plasma 2.0. Até uma próxima aula!